Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite para todos que estão entrando aí. Boa noite, Abicalil. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os internautas, seja do YouTube ou no Facebook, que nos acompanham hoje. Uma alegria. Primeiramente, falar da minha felicidade, Abicalil, de você ter topado fazer essa conversa junto com a gente, você que tem um acúmulo nas pautas, principalmente da educação, você que foi deputado federal, né? O Abicalil é professor, ele é mestre em educação, tem desempenhado vários papéis muito importantes no Estado, no país, como deputado federal, sempre defendeu muitas pautas da educação e sempre teve um mandato construído com um olhar muito democrático, participativo. Eu sei da tua ligação também, Abicalil, junto com os indígenas, né? Eu que morei na cidade de Barra do Garças, aí no Mato Grosso, e é uma cidade que nós temos várias aldeias indígenas, a gente tem os índios Chavantes, tem os índios Bororos, logo para frente, um pouquinho, já na Ilha do Bananal, tem os índios Carajás, e eu sei dessa tua luta, do seu trabalho, e por isso da minha felicidade de ter você junto aqui comigo hoje para a gente fazer esse debate. Nós temos muita coisa para conversar, nós temos várias pautas importantes que está acontecendo agora, não só na questão da educação, na defesa da nossa democracia, e eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Você esteve no governo federal, no mandato do Pimentel, né? Também ajudando lá no mandato dele, sempre muito próximo do Haddad, nas pautas da educação, também lá no Ministério da Educação. Então, para mim e para nós aqui, é uma honra ter você aqui. E eu sei que o teu currículo é muito vasto, e eu sei que a tua caminhada é uma longa caminhada já disputou o governo do Estado, você disputou para o Senado Federal, né? E eu quero aqui, inclusive, Abicalil, dizer que você tem uma culpa pequenininha, mas é uma culpa muito importante de eu ter me filiado no PT. No momento que eu nem sabia, quando o PT existia, em 2003, eu tinha 10 anos de idade. E eu estudava no Colégio Dom Bosco, em Barra do Garças. A 1.000 metros dali, alguns anos atrás, você foi diretor da escola Antônio Cristino Cortes. Isso. E em 2003 tinha um comitê de campanha, da sua campanha, ali perto da praça do Colégio Dom Bosco. E eu ia correndo todo final de aula lá para pegar os adesivos da tua campanha para colar na minha bicicleta. E eu gostava de ir naquele comitê, sabe por quê? Era o único comitê que tinha um negocinho diferente que eles davam para a gente, que era uma estrelinha para colar no peito. E aí eu vivia com os teus adesivos na minha bicicleta, e olha só, futuramente eu fui disputar a eleição. Abicalil, faça uma saudação aí para o pessoal que já está nos acompanhando, né? Deixar com você um pouco, que você também fala um pouco da tua caminhada para nós. Uma alegria enorme também lembrar desse tempo que você está mencionando aqui, a sua estadia aqui no Mato Grosso, em Barra do Garças, que foi a cidade por onde eu cheguei aqui no estado, em 1985, vindo do Rio de Janeiro, já formado como professor de contrato temporário, que aqui a gente chama de interino, né? E que agora, nesse tempo aqui no estado de Mato Grosso, está sofrendo muitíssimo, inclusive com a ausência do contrato. O governador aqui de Mato Grosso suspendeu toda a contratação desde o dia 23 de março. E essas pessoas estão enfrentando a pandemia sem ter o salário mensal, embora tenham de trabalhar já na preparação da retomada das aulas adiante. Mas é uma alegria enorme também ver que essa pequena culpa está gerando um fruto que é tão positivo. Então, merece a pena, para mim, ter essa pequena culpa e parcela de responsabilidade por vê-lo aí participando da política, numa segunda campanha, né, que você vai estar enfrentando agora, aí na cidade de Toledo, trabalhando com amigos de militância de longa data, como é o caso da Gleise. Você acabou de mencionar também o Arilson, né, o nosso deputado estadual da Assembleia e presidente estadual do PT, com quem nos últimos dias eu tive vários contatos.
através do fórum que a gente criou de deputados estaduais. Já esteve antes com o Zeca Dirceu, outro grande companheiro nosso, com quem eu me encontro semanalmente, às segundas-feiras, por essa via virtual, preparando a pauta de educação e das nossas prioridades no Congresso. É uma alegria enorme poder contar com essa oportunidade da gente se encontrar nesta noite, aproveitando este período do isolamento social, utilizando tecnologias como ferramenta de democratização da nossa conversa e partilhando um pouco essa experiência que, de fato, advém do movimento pela defesa do direito à educação, desde que eu me conheço por gente. É uma pauta que me acompanha a vida inteira, inclusive agora. Exerci vários cargos, como você falou, sejam cargos eletivos, como cargos de confiança no governo da Dilma. Fui o criador da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino no MEC, uma secretaria que o Temer extinguiu, que fundamentalmente fazia a necessária aliança e a colaboração articulada entre o governo federal, os estados e os municípios, tema tão importante para a pauta da educação como a gente está vendo hoje. É verdade, Abicali. Eu acho que nós temos um grande desafio pela frente, né? E quantos desafios, né, a gente tem agora? Deixa eu aproveitar o seguinte, quem já está acompanhando a gente aí, eu quero cumprimentar a Adriana, a Cristina, lá de Francisco Beltrão, a Margarida Finkler, aqui de Toledo, que está nos acompanhando, a Leia Almeida, boa noite para vocês que estão junto conosco aqui. Vocês que já estão acompanhando, eu quero aproveitar e fazer um pedido. Eu estou fazendo um teste na sonorização aqui da live. Eu quero que vocês mandem aí um positivo, se está tudo ok o som, vocês estão ouvindo bem, eu e o Abicalil. Eu gostaria que vocês comentassem aí para a gente saber se está tudo bem, né? Para a gente continuar. Eu mexi aqui algumas coisas para fazer um teste na plataforma. Então, quem puder ir comentando para nós aí, para saber se está tudo ok o som, a imagem, está aparecendo tudo tranquilo. A Neia também está junto com a gente aí. Neia, obrigado. Ô, Abicalil, então vamos ao seguinte. Eu acho que tem um assunto para a gente dar início a essa nossa conversa que tá acontecendo o tempo inteiro, que é o quê? Que é o Fundeb. Na última terça-feira, agora, deu início a esse processo que a gente talvez possa chamar de histórico na Câmara dos Deputados, talvez até pela velocidade que se votou e aprovou essa emenda de proposta à emenda à Constituição, que é o Fundeb, né? Ela é o resultado de longo processo de construção política. Ela iniciou lá em 2015, ela proporcionou muitos debates, muitas discussões intensas nos últimos 3 anos em todo o país. São vários pontos, para quem está nos acompanhando aí, eu acho que a gente avançou no Fundeb, nesse novo Fundeb. E quem é que ganha com isso? Se a gente que fala que o desenvolvimento acelerado, né, no país começa pela educação, que é pela educação, a gente tem que investir em educação, né, Abicalil? E nós temos ainda alguns passos que falta para aprovação do Fundeb. Ela agora vai, essa PEC, que agora virou a PEC 26, ela vai para o Senado. E, Abicalil, com essa vitória que nós tivemos até agora, temos ainda um tanto a caminhar, eu acredito que a gente vai avançar bastante nesse processo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o que foi a criação do Fundeb, que eu sei que você acompanhou muito isso aí, junto do Ministério da Educação. Quais que são os avanços que nós tivemos com este programa e, junto, quais serão os desafios e as conquistas para a educação nos próximos anos com o novo Fundeb, porque agora ele se torna permanente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós aí. Então, Roberto, vou começar um pouquinho antes de ter Fundeb, né? Só para a gente lembrar, no Brasil nós só tivemos recursos reservados para a educação, com carimbo, obrigando que os estados, os municípios e o governo federal investissem em educação em períodos democráticos. Então, vamos nos lembrar que, sob ditaduras, e o Brasil teve várias ditaduras, a Constituição não previa recursos vinculados à educação. Nós conseguimos isso com muita luta, um pouco antes de 1988, da Constituinte,
colocando 13% apenas dos recursos da União e 18% de estados e municípios. Na Constituinte, em 1988, nós conseguimos elevar esse patamar, 18% dos recursos da União e 25% no mínimo para estados e municípios, e ainda assim nós sabemos que desde lá é uma batalha dura para que a gente faça com que as administrações cumpram esses mínimos constitucionais. Em 2001, nós tivemos a conferência internacional chamada de Educação para Todos, a conferência de Jomtien, que ocorreu na Tailândia, com um grande compromisso global, do qual o Brasil foi assinante também, de elevar o patamar de investimento público para a garantia de educação para todos. Era este lema, educação para todos. Naquele período, a gente teve uma grande batalha, 1991, teve uma grande batalha que foi a chamada movimentação dos caras pintadas. Você deve ter lembrança vaga desse momento dos caras pintadas, né? Que foi no impedimento do ex-presidente Collor, que descumpria este compromisso assinado pelo Brasil e que, então, logo depois do seu impeachment, o governo Itamar Franco resolveu honrar, por pressão externa dos agentes internacionais de financiamento, especialmente o Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, do qual o Brasil era devedor, aliás, foi devedor até o governo do Lula, ali que a gente ficou livre, né, desses créditos internacionais de dívida. Nós tivemos, então, um movimento que se chamou Educação para Todos e foi realizado um grande acordo nacional. Aliás, o primeiro acordo nacional em favor da educação pública, restrita à educação obrigatória. Naquela época, o ensino obrigatório era apenas o ensino fundamental. Deste acordo resultou dois aspectos importantes, que recuperou o movimento dos anos 30 do século passado, que foi da criação de um Sistema Nacional de Educação e de um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, era um fundo de concepção nacional. Saiu dali, no governo Itamar Franco, com um acordo nacional apontando este fundo com a finalidade de valorização do magistério. Nós tivemos um acordo não cumprido, sucedeu ao Itamar o ex-ministro da Economia dele, presidente Fernando Henrique Cardoso, que não honrou esse fundo. E, aliás, apresentou uma emenda constitucional, que depois foi conhecida como Fundef, levou o nome do fundo, mas não é um fundo para a educação básica, foi apenas para o ensino fundamental. E nesse recorte, a emenda constitucional número 14 daquela época tirou outras coisas da Constituição. A primeira delas, a erradicação do analfabetismo. A segunda, a interiorização das universidades. Você que está aí em Toledo hoje sabe quanto que é importante a universidade no interior. Toledo hoje também dispõe de universidade. Isso é importante como centro de atração, de desenvolvimento, de pesquisa, de investimento em inovação, ciência, tecnologia, até se tornar também um polo de formulação, não apenas de consumo daquilo que é conhecimento externo. E foi aprovado, então, o Fundef apenas para o ensino fundamental, deixando de fora duas demandas grandes do povo brasileiro já naquela época. Creche, educação infantil e ensino médio, ficaram fora. Naquele momento, atendeu ao reforço do caixa de muitos municípios, porque coincidia, vamos nos lembrar, com um forte movimento de municipalização do ensino. Aí no Paraná e na cidade de Toledo, a municipalização do ensino é bastante intensa. Basta ver a relação de matrículas no ensino fundamental entre rede estadual e rede municipal. Nós, do PT e do movimento social, desde os anos 90, defendemos um fundo para toda a educação básica e que tivesse uma característica nacional. Quando o Lula assumiu, então, começamos a discutir a formulação de um fundo que fosse para toda a educação básica, chamada Fundeb. Nesses últimos anos, que foi 14 anos, com uma experiência de ato constitucional transitório, portanto, com tempo definido, o Fundef durou 10 anos, de 1997 a 2007. Em 2007, o ex-presidente Lula, então, atendendo a essa discussão do movimento social, instituiu o Fundeb, que, na verdade, é um aporte do governo federal a fundos que são estaduais. É em cada estado que se constitui um fundo e que distribui o recurso pelo número de matrículas entre rede estadual e rede municipal, de acordo com as matrículas e com a etapa da educação, vocacionado ambos, no Fundeb, à valorização do magistério. Dali surgiu o piso salarial profissional nacional,
que realizou um trabalho de expansão da remuneração média do magistério no Brasil inteiro. Isso é inegável em qualquer pesquisa científica, acadêmica ou mesmo sociológica de extrato remuneratório do magistério, vai se observar uma elevação sucessiva e progressiva da valorização do magistério em todas as redes públicas do país, reduzindo as desigualdades entre estados com maior capacidade de arrecadação e estados com menor capacidade de arrecadação. Nesse movimento, o compromisso do governo federal, que no ano de 2007 era de 470 milhões de reais de distribuição aos fundos estaduais, subiu no ano de 2019 para quase 16 bilhões de reais. Só para a gente entender o que significou sair do Fundef e chegar no Fundeb. O que significou ter um governo democrático popular como o do Lula, cumprindo o acordo nacional que foi assinado pelo antecessor dele. Aliás, o antecessor do antecessor, porque era Itamar Franco, nem era o Fernando Henrique Cardoso. E no caso do piso, Roberto, vamos nos lembrar que a primeira promessa de piso salarial para o magistério foi feita por Dom Pedro I, 1827. Você já imaginou quantas gerações antes da sua essa promessa estava dada? Ela só veio a ser cumprida em 2007, no mês de dezembro, quando o presidente Lula, por medida provisória, logo depois da aprovação do Fundeb, instituiu o piso salarial profissional nacional. Bom, ele está com data para vencer, ele termina agora em dezembro deste ano, porque ele foi projetado para 14 anos. 14 anos que, naquela época, coincidiria com o segundo Plano Nacional de Educação. O primeiro plano foi de 2001 a 2011, o segundo plano deveria ser de 2011 a 2020. Entretanto, a Câmara levou 4 anos para votar o Plano Nacional de Educação, que está hoje em vigor. Ele só foi aprovado em 2014. Então, deu um descompasso entre a aprovação do plano e a renovação do Fundeb. De todo modo, nós temos um Plano Nacional de Educação vigoroso, votado por unanimidade, já com o conceito do Fundeb consolidado, de piso, de jornada de carreira, de profissionalização do magistério e de expansão do direito à educação. Sabe, Roberto, acho que você nem se lembra desse tempo, talvez seus pais, seu tio Rosalvo, que outro dia eu conheci também numa live, ele estava numa atividade com o deputado Lemos aí da Assembleia. Ele estava nos acompanhando aqui, inclusive, agora. Eu estava acompanhando, aí ele se apresentou para mim separadamente, dizendo: eu sou o tio do Roberto. Eu falei: vou estar com o Roberto outro dia, já tínhamos marcado essa conversa de hoje. Mas eu não sabia que era, né? E ele se apresentou. Mas nós somos do tempo que a educação obrigatória era apenas o primário, chamado primário. Terminava na 4ª série, tinha que fazer o primeiro vestibular, chamado exame de admissão. Eu sou da última turma que fui obrigado a fazer o exame de admissão para passar para o 5º ano, que hoje é 5º ano, naquela época se chamava 1º ano ginasial. E onde mais da metade de nós que concluímos o primário não tínhamos vaga, simplesmente não tinha vaga, parava de estudar com 10, 11 anos de idade, e quem não conseguia prosseguir os estudos já tinha que ir para contribuir na renda da família e tal. Então, nós tivemos uma evolução muito grande. O Fundeb consagrou essa extensão da educação obrigatória, do direito público subjetivo, até a conclusão do ensino médio. De modo que hoje, sucedeu ao Fundeb 2 anos depois, a emenda constitucional que garantiu a obrigatoriedade da oferta educacional do Brasil dos 4 anos, creche, até a conclusão dos 17 anos com o ensino médio. É uma conquista, se a gente olhar o tempo histórico, muito importante, que a gente não pode perder. E tivemos muita batalha, você estava lembrando aí, o projeto de renovação do Fundeb começou logo depois da aprovação do Plano Nacional, foi aprovado em 2014, começou em 2015, já prevenindo essa nova condição de transformá-lo num Fundeb permanente. Lamentavelmente ainda não é nacional, vamos lembrar que a nossa tese é de um fundo nacional, ele ainda não será nacional, mas ele passa a ser permanente, sem a gente ter essa ameaça de tempo em tempo de perder esse instrumento. Ele movimenta 175 bilhões de reais por ano, distribuindo as condições de matrícula de 42 milhões de brasileiros. Só para a gente entender que nós estamos falando de 1/4 da população brasileira incorporada num único serviço público que atende as pessoas por 200 dias durante cada ano, no mínimo, por 4 horas a cada dia, no mínimo, e independentemente se está no campo ou na cidade, podendo, inclusive, estendendo-se esse direito à educação de jovens e adultos, a quem não pôde concluir o ensino médio
no tempo oportuno, por várias razões. E a gente hoje sabe o que significa não poder ir para a escola, né? As famílias também que estão nos assistindo hoje sabem a alteração que dá esse momento que o único tratamento eficaz é do isolamento social, o significado de não ter o tempo, a existência, a convivência e a segurança do suporte escolar como um lugar de convivência, de formação de valores e transferência de conhecimento tão importante. Essa aprovação foi fundamental, ela foi dificílima para quem assistiu à sessão. A sessão foi rápida, você tem razão, voltou 2 turnos numa sessão só. Mas vamos nos lembrar que isso começou em 2015, se acelerou em 2017, foi interrompido em 2018, em 2019 inteiro o governo que assumiu se negou a fazer qualquer debate. Durante o ano de 2020 até maio, nenhuma manifestação do Ministério da Educação favorável ao Fundeb. Aliás, as manifestações eram contrárias. E 3 dias antes, viu, Roberto? 3 dias antes da votação, o relatório do plenário já pronto, o governo fez um pacotaço para desmontar o Fundeb. A reação ali foi muito fundamental. A mobilização de vocês aí no Paraná, seja a nossa turma dos sindicatos, o pessoal que estava na campanha pelo direito à educação, pais e mães, estudantes, as entidades estudantis, foram fundamentais para fazer a pressão sobre os parlamentares, ter aquele resultado de 499 votos favoráveis ao texto do relatório, mesmo que depois houvesse 3 destaques para votação. Ô, Abicalil, inclusive, e todos que estão assistindo também, para a gente ter uma ideia, principalmente o pessoal de Toledo, para entender um pouco a importância do Fundeb, caso ele não... Vamos citar um exemplo, caso ele não seja aprovado, Toledo recebeu só em 2019 o valor de 51 milhões, quase 52 milhões, que é uma quantia razoável, muito grande, que serve para financiar parte da educação básica. Aí eu posso citar os investimentos nas estruturas, nos salários dos professores, no transporte, na alimentação escolar. E aí eu estava olhando essa estimativa para 2020, andei dando uma pesquisada aqui, dando uma olhada na estimativa para 2020. Para Toledo, são 62 milhões. É muito dinheiro. Imagine que se não aprova o Fundeb, são 62 milhões de reais a menos, agora, né, 52 milhões de reais a menos de 2019, para investimento na educação. Então, a dificuldade que a gente já tem de investir em educação com a nossa realidade hoje, imagine com a tentativa da não aprovação, de esfacelar esse dinheiro para outros lugares e a gente não ia ver ele na educação. Então, se ela é prioridade, a gente não tem que brigar somente por esse aumento gradativo agora. Para que aumente relativamente de forma considerável, para que a gente possa ter uma educação de qualidade, valorizando os nossos profissionais da educação e tendo qualidade nas estruturas também da educação, né, Abicalil? Claro, então, para a gente ter ideia, a progressão, a União passará cada vez mais a contribuir mais intensamente. Vamos nos lembrar que em 2007 eram 476 milhões por ano para o Brasil inteiro. No ano passado foram quase 16 bilhões, então você vê quantas vezes se multiplicou, 40 vezes, né? Em 14 anos foram 40 vezes mais aportes do ente federativo União, que é quem mais arrecada no Brasil. É a União, não são os municípios, né? É a União, uma responsabilidade solidária. E, ao mesmo tempo, a projeção é que, a partir do 2º ano, o complemento da União vai chegar em 2026 em mais 13%, portanto, mais do que dobra. Em 6 anos, a participação da União de 16 bilhões de reais mais do que dobra, o que vai aumentar essa estimativa aí para a própria cidade de Toledo, além do valor de crescimento econômico, do PIB, né, do Produto Interno Bruto, da receita própria do município. Esse aporte da União é muito fundamental para reduzindo desigualdades e melhorando as condições infraestruturais, como você mencionou. Mas nós garantimos outras coisas importantes nesse novo texto. Uma dessas coisas importantes é a orientação de parte desse recurso ser destinado à expansão da educação infantil. Então, parte do que virá da União deverá ser dedicado a
expansão da oferta de creche para a escola, garantindo o cumprimento da meta do PNE, que já em 2016 era de universalização de 4 a 7 anos. Eu sei que na região sul do país isso já praticamente aconteceu, mas nós temos de garantir também creche de 0 a 3 anos, particularmente nas cidades, nas regiões urbanas, né, nas zonas urbanas, onde a economia familiar depende do trabalho, da interação de pais e mães ao mesmo tempo, né? E, ao mesmo tempo, é um direito da criança, não apenas é uma necessidade dos pais que precisam trabalhar, mas é um direito da criança estar em ambientes que possa experimentar uma socialização segura e, ao mesmo tempo, já desenvolvendo suas capacidades intelectivas, emocionais, de relacionamento social e etc. Um segundo dado importante do novo Fundeb é que esse recurso de aporte para manutenção e desenvolvimento das escolas não pode ser desviado para pagar a aposentadoria, porque tinha administrações estaduais e municipais que usavam o dinheiro da educação presente para pagar a dívida do passado. E lembrando aqui que nós, professores e funcionários da rede pública, descontamos todo mês para a Previdência Social. Portanto, não é justo que a gente se utilizasse dinheiro de manutenção e desenvolvimento do ensino para o pagamento de aposentadorias e pensões, cuja responsabilidade não é do recurso arrecadado hoje para a manutenção e desenvolvimento, é de outras fontes, também do Tesouro, mas não dessa fonte da educação. E o terceiro foi que agora há mais recursos que estão incorporados dentro do novo fundo, e além desses novos recursos incorporados no novo fundo, haverá um vínculo necessário com o patamar mínimo de gasto com pagamento de pessoal, que é a segunda parte do fundo. O fundo não é só manutenção e desenvolvimento, é também de valorização dos profissionais da educação. E ali foi a última batalha de plenário, garantir que no mínimo 70% dos recursos do fundo sejam transferidos na forma de salários a profissionais da educação. Quando a gente fala profissionais, não é só professora e professor, é o conjunto dos profissionais que são necessários para a oferta do produto e do direito à educação no final. Legal. Ó, Abicalil, nós temos gente de todo o estado acompanhando a gente aqui. Tem vários que estão conosco aqui. Tem a Neia, professora Neia, o Cleiton, vou citar alguns aqui. Nossa, tem muito comentário. Que bacana, gente. A Maria José está acompanhando, a Valdenice, a Ângela, o professor Milton Frantz, que é pré-candidato a vereador aqui em Toledo também, a Beatriz, a Gladys, que é de Cascavel, deixa eu ver quem mais aqui, a Léo está acompanhando a gente também aqui de Toledo, a Marinês Pacheco, minha vizinha, o Josivan, lá da cidade de Terra Boa, do lado de Cianorte, a Clarice Bertão, do bairro Jardim Europa, aqui de Toledo, minha amiga, toda a família acompanhando a gente lá, a professora Adriana, a Raquel, nós fizemos uma live, eu e ela, esses dias, Abicalil. Ela é professora, pedagoga, psicóloga, e nós fizemos uma live para falar sobre saúde mental. E é um assunto muito, né, preocupante também, no valorizar, no olhar o humano, olhar as pessoas. O Valmir Ander, ele é um produtor de orgânico de Pato Bragado, ele, a Clarice está aqui, o José de Ampere, a Maiara aqui de Toledo também, a Raula está nos acompanhando, o Irani Finkler, o Edson Bachega, lá da cidade de Terra Roxa, fica na divisa, próximo a Guaíra, ali perto do Paraguai, Mato Grosso do Sul, a Luzia do Carmo, a Sandra da Silva, o Wagner, e eu vou citando daqui a pouco mais pessoas, e nós temos muita pauta ainda aqui, né, Abicalil? E o seguinte, nessa linha do Fundeb, a gente entra por uma outra que está muito próximo, que é o quê? As aulas não presenciais e o retorno das aulas. Essa grande preocupação nesse momento que a gente passa de pandemia. O estado do Paraná, Abicalil, ele constituiu, assim como os outros estados, um comitê para debater os assuntos da educação nesse momento do coronavírus. E eu sei que fizeram um debate aí nos últimos dias para tratar do retorno das aulas presenciais. Retornar às aulas agora no Paraná, na minha visão e na minha preocupação, é colocar em circulação mais de 2 milhões de pessoas
entre profissionais da educação e entre estudantes que estão em isolamento hoje, e eu acredito que quem vai dizer que se a gente tem ou não condição de voltar às aulas são os gráficos da situação, né, epidemiológica da Secretaria de Saúde. E eu acredito também que seja muito difícil que a gente retorne às aulas este ano nesse cenário que a gente tem. E eu sei que tem municípios aqui da minha região, da região oeste, próximo a Toledo, que estão querendo voltar às aulas. E aí é o seguinte, Abicalil, aqui em Toledo, por exemplo, são próximo de 2.000 profissionais que atuam na educação do município. Nós temos em torno de 14.000 alunos da rede municipal. O momento já é desafiador nesse modelo de ensino que a gente está tendo, que estamos tendo nos estados, que não é EAD, na verdade, né? Ele é uma aula remota, né? Com a sobrecarga para os professores, é desafiador e cansativo para os estudantes, é desafiador e cansativo para os pais. Nós temos que continuar debatendo esse assunto para lutar por melhoria na qualidade da situação do trabalho dos nossos profissionais de educação. E aí, Abicalil, nesse sentido, eu quero que a gente possa falar um pouco sobre o seguinte: você que tem participado dos debates sobre a educação em todo o país, que eu tenho acompanhado várias reuniões tuas, e como que você vê essa tentativa de voltar às aulas presenciais, de como pensar os caminhos para que, neste momento, melhorar a situação do trabalho dos professores, garantir a qualidade do ensino, pois a gente sabe que, nesse momento de dificuldade, a gente tem alunos que não têm acesso à internet, alunos que moram no interior do interior do interior, que para assistir uma aula ele tem que subir 5 quilômetros no morro lá para pegar a internet. Tem casas que tem apenas um aparelho de telefone e tem 5 crianças para estudar naquele aparelho. A plataforma é difícil, é desafiadora. Como é que você vê esse momento agora, nesse sentido aí, dessas aulas à distância e tudo isso que a gente tem passado nesse sentido da educação remota? Veja, Roberto, você está numa cidade que é privilegiada. Toledo é um município privilegiado, é um grande polo do agronegócio, uma renda per capita de mais de R$36 mil ano, o que significa que, se a renda fosse distribuída, cada pessoa aí teria R$3.000 por mês. A gente sabe que essa não é a realidade do povo, né? Mas tem gente que pensa só com a cabeça da economia e acha que, então, aí cada família detém por pessoa R$3.000 mensais se analisa o produto interno bruto, que é o padrão de riqueza que está produzido anualmente pela cidade de Toledo, pelos trabalhadores e trabalhadoras e pelos produtores que atuam aí. Mas essa é uma ficção, porque a vida real das pessoas não é assim. É provável que tenha muitas famílias que R$3.000 não é nem a soma de todas as rendas que a família tenha mensalmente. Esse é um fator que a gente tem que ter como consideração. Então, tudo que você coloca tem como pano de fundo duas situações principais. O primeiro, nenhum de nós escolheu pandemia. A pandemia não foi desejada, não foi planejada. A pandemia chegou como resultado de um fenômeno global que muita gente achava que não chegava aqui, porque aqui é zona tropical. Tem até ministro que mudou o trópico de lugar, né? Você lembra? Botou o Equador para baixo e tal. Ministro que até hoje é interino, acho que não passou na prova de geografia para ser ministro definitivo. De todo modo, só que houve uma aposta inicial de que não chegaria no Brasil uma coisa que fosse, como está agora, o maior volume de crescimento diário do mundo, com uma proporção de não diagnosticados que se estima de 1 para 8. Quer dizer, para cada um que tem já o diagnóstico confirmado, se estima que existem outros 8 que estão contaminados e não estão diagnosticados. Quer dizer, ninguém não conhece ainda, por ausência de teste. Então, quando a pandemia começou, ninguém de nós foi consultado. Alguém teve que tomar a decisão, olha, tem que fazer o isolamento, decisão científica correta, toda a experiência humana demonstra, e que o único tratamento eficaz é quando a gente chegar a ter vacina, que até esse momento não tem, com toda a aceleração que nós temos e com um processo de inserção brasileira na gestão do conhecimento de saúde e, no caso específico do Covid, muito atravessada por uma posição de governo que é contra a ciência, que acha que é a contaminação do rebanho que vai funcionar.
A gente consegue imaginar que nós possamos ser tratados com esse tipo de conceito? Contaminação do rebanho é que vai trazer a imunidade? Pois olha, as autoridades brasileiras pensam assim. Então, quanto mais gente ficar doente, não interessa se vai ter ou não vai ter leito para se tratar, se tem ou não tem medicamento, que agora falta até na UTI. Você sabe, Roberto, que até aí no Paraná está faltando medicamento para UTI. Eu escutei o secretário de Saúde do Estado falando do agravamento da situação. 2 dias atrás ele falava que só tinha estoque para mais 3 dias. E aí a pressão de determinado setor econômico dizendo não, todo mundo tem que voltar a ter atividade regular, etc. Qual é o detalhe da escola? Escola é lugar de aglomeração, meu amigo, minha amiga. Não tem como evitar. É próprio da escola que as pessoas se juntem. Por isso a gente fala de formar turma, formar classe. Não é isso? Ela é um espaço onde a aglomeração é parte da sua vida. Não há como ter escola sem ter aglomeração. Convivência é assim. Com crianças de 0 a 3 anos, como é que você evita toque? Não pode usar máscara. Não é isso? A professora tem que ter o seu rosto visível, porque as expressões todas da professora comunicam-se com as crianças de 0 a 3 anos, ou de 4 e 5 anos e 6, que estão na transição entre creche e ensino fundamental. Então, é um lugar que necessariamente a aglomeração é típica. E aí é que reside o grande perigo, porque o controle sobre a contaminação ele não é feito só dentro da escola. E o percurso da casa até a escola, ida e volta, e os contatos que se tem dentro da escola com pessoas que não são absolutamente controladas, porque foram lá visitar, foram levar uma criança, etc. Não é propriamente a criança, nem é o estudante, nem é o profissional. Bom, então, há várias circunstâncias que apontam que abrir escola nesse momento significa colocar em risco a explosão da doença. Quem se responsabiliza por uma criança que numa sala de 8 outras esteja contaminada? O que vai ocorrer com essa criança? Ela vai ser discriminada, vai ser excluída da turma? É a turma inteira que sai? Como é que vai ser o tratamento dos outros pais e mães com o temor de que seus filhos também sejam contaminados? Isso tudo a gente tem que pensar quando a gente está falando de volta às aulas. Então, a volta às aulas é um assunto complexo. O primeiro fator determinante, você tem razão, vai ser a segurança sanitária, a segurança de saúde. Não sei em Toledo, mas mais da metade dos nossos profissionais de educação efetivos, no Brasil inteiro e na região sul, isso é mais grave, tem comorbidade. Significa o quê? Tem algum tipo de doença pré-existente à Covid. Segundo passo, metade de nós está próximo da aposentadoria, está menos de 10 anos da aposentadoria, portanto já passou dos 50 anos de idade. Isso é importante a gente colocar na conta. Pode não ser na rede municipal, mas olha as escolas estaduais aí mesmo do Paraná, para vocês olharem. As que estão aí na cidade de Toledo. Terceiro aspecto, quais são as condições da gente garantir a proteção sanitária, com equipamento de proteção individual, com a higiene das escolas, com os lugares para depositar a roupa que vem da rua, não é? Então, nossas escolas todas têm vestiários, a criança chega com uma roupa da rua e tem um lugar para ela trocar por uma roupa que ela só usa na escola, um calçado que ela usa na rua, outro calçado que ela só usa na escola. Tudo isso está preparado para a gente atuar? E se estiver preparado, quando houver um caso, o que se faz? Suspende todo mundo, manda todo mundo embora, controla todo mundo, faz exame para todo mundo? Termômetros, quantos termômetros nós vamos dispor? A entrada na escola vai ser escalonada de que jeito? Bom, se para decidir interromper o trabalho pelo isolamento social, que era uma medida necessária e urgente, foi suficiente uma autoridade, para voltar não vai ser. Para voltar é importante a gente colocar muito mais gente na mesa. Entre esses, pais e mães, estudantes com mais de 14 anos, estudantes do ensino médio, do ensino superior. Vamos ter que colocar os profissionais da saúde necessariamente, vamos ter que colocar quem lida com mobilidade. Transporte escolar seguramente é um fenômeno que ocorre aí na cidade, ou não. Quantas crianças vêm do campo para a cidade depois do 5º ano do ensino fundamental? Que tem que transportar todo dia. Quantas vans fazem transporte de crianças para levar para a creche ou para a pré-escola enquanto os pais e mães vão trabalhar? Disso nós temos que tratar. Então, envolve um outro cenário que, além das políticas de saúde, tem a ver com mobilidade, com o asseio da cidade, não apenas de dentro da escola.
Essas coisas precisam ser dialogadas. Houve no Paraná um decreto do governador, que outro dia, inclusive, eu pude debater com uma equipe mobilizada eu acho que é o Unespar, tem uma universidade com esse nome, né? Uma equipe de pesquisa da Unespar, e fiz um diálogo com eles em torno da regulamentação desse decreto. Porque esse decreto não deixou claro várias coisas, Roberto. Primeiro, não ficou claro se é só para a rede estadual, quer dizer, se essa comissão vai trabalhar só para a rede estadual, porque rede estadual está em tudo que é município, mas eu pergunto aí para o prefeito da cidade de Toledo, quem regula o sistema de isolamento não é um decreto municipal? Vai haver um decreto só para a escola estadual, outro decreto só para a escola municipal, outro decreto só para a escola privada, outro decreto só para o ensino superior? A autoridade sanitária na cidade não é do município, então eu não tenho como tratar a rede estadual como se ela não existisse dentro de um território municipal. As próprias bandeiras, né? O Paraná está trabalhando com bandeira, não é isso? Vermelho, amarelo, azul, para categorizar o nível de expansão da epidemia. Bom, se é por bandeiras, vai ter região do estado que está num estágio e tem outra região que está no outro estágio. Então, eu não posso trabalhar escola estadual no estado inteiro como se ela não tivesse situada numa região específica. O que eu estou querendo dizer? Que o protagonismo do retorno tem que ser de mesas plurais. Quando eu estou falando plurais, em que todos os segmentos sejam ouvidos, os pais e mães têm o direito de terem garantia de que seus filhos estão protegidos. Nós, trabalhadores da educação, temos o direito de ter a proteção da nossa saúde profissional. Os transportadores, que às vezes não são nem servidores públicos, têm que ter o direito de ter a garantia do seu trabalho com segurança também. O sistema de saúde tem que estar preparado para a eventual contaminação. Como você disse, são 14 mil pessoas todos os dias se reunindo. Bom, qual é o potencial? Se hoje o patamar de transmissão é de 1 para 8, cada um desses significa mais 8 potenciais contagiados. Quando uma turma for organizada, aí nas escolas é possível ter demarcado 2 metros por estudante dentro de uma sala de aula? Isso quer dizer o quê? Aquela classe que tem 30 alunos vai ter 15 no dia, 15 no outro dia? 15 de manhã, 15 de tarde? Vai contratar mais professores e funcionários? Ou agora, como você falou, no improviso aí das teleaulas, né? Das chamadas aulas remotas. Alguém já pensou que a escola invadiu nossa casa? Invadiu a casa do profissional da educação, que tem que preparar tudo dentro de casa. Às vezes tem até que dispor de um computador, de uma câmera, não é isso? E imaginar quem está do outro lado, porque não está vendo assim como eu estou te vendo agora, né? Mais do que isso, além de invadir a nossa casa como profissional, nós estamos invadindo a casa das famílias. E como você disse, tem crianças e adolescentes que dividem um celular para 3, 4. E é um celular com telinha de 4 polegadas. Não é como eu estou aqui com um computador de 11 polegadas na minha frente. O que é fazer um exercício dentro de uma telinha de 11 polegadas sem você ter um lugar próprio, de 4 polegadas, sem ter um lugar próprio para você se concentrar, tendo que dispersar sua atenção com 1000 outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente supor que pai e mãe vai ter o tempo, a dedicação e a habilidade que eles não têm, e por isso é que tem escola, né? Eles não são para isso, para dar o suporte, e ainda o professor e a professora ficarem na dúvida se eles chegaram ou não chegaram a todos os estudantes, porque tem um fenômeno principal. Escola pública é uma escola de todos e para todos. Ela não pode selecionar porque um tem computador e o outro não tem computador. Isso é injusto, é segregador, é discricionário. Ela não pode imaginar que todos dispõem de computadores individuais com banda larga de internet, que não precisa, como você falou, subir no morro a 200 metros da casa, né? Não sei quanto de altura, e enquanto o sinal tiver, dependendo do vento e da chuva. E vamos lembrar que nesse período de inverno, por aí, os ventos são bastante intensos. Então... Não, porque é muito fácil, né, Abicalil, falar quando a gente tem um conforto em casa, né? Quando a gente tem internet em casa, entende? Por exemplo, nós estamos no inverno agora aqui. Eu não sei quantos graus você está aí agora, né? Mas hoje, inclusive, mudou toda a temperatura aqui em Toledo. Começou a gelar um pouco aqui. E eu acredito que o pessoal que está acompanhando aí das regiões aqui do Paraná também está ficando frio. Agora, imagina ter que subir o morro,
lá no interior, sabe? Você tem que ir lá em cima do morro, no frio, correr o risco de pegar outro tipo de doença, entende? Né? Claro. E para não perder as aulas. Então, e para captar um sinal que o vento leva, né? Dependendo de qual é a posição do vento, esse sinal vai embora. Não sei se você já experimentou do seu computador ou seu celular travar quando você está baixando um arquivo. Trava, você tem que voltar toda a operação, baixar tudo de novo, porque parou no meio um PDF, você perdeu. Você tem Por isso que todas essas perguntas que você faz, Abicalil, que você pontua aqui, elas são muito importantes, porque ninguém está aqui querendo desafiar que não tem que voltar. Na verdade, eu sou estudante de administração, estou no 6º período de administração. Sabe qual é a minha vontade? Minha vontade é de estar lá na sala de aula, vendo o professor, aprendendo com ele, de estar junto com os alunos, com os meus amigos da faculdade, entende? A minha vontade é essa. Mas quando eu penso, eu vou ficar em casa, vou continuar a aula por aqui, é para quê? É para preservar aqueles que têm que sair, né? Aqueles que têm que trabalhar, que não tem como ficar em casa mesmo, para respeitar os nossos profissionais de saúde, que estão, nesse momento, lá, cuidando daqueles que não podem ser cuidados, né? Cuidar da minha filha, que tem 2 anos de idade, é preservar a vida dela, cuidar dela também, daqueles que eu amo, da minha mãe, da minha família. Então, um pouquinho mais de paciência para esse momento tão delicado, que é o cuidado com a vida, né? Abicalil, nós temos muita gente participando com a gente aqui também. Tem o João Borro Biondo, que morou em Barra do Garça, inclusive, lá no Barra Anchieta. Acompanhou lá, ela era lá do bairro Anchieta, eu morava no bairro Anchieta lá. A Marilene Galdino, hoje ele está em Joinville. O Leonir, que é lá de Curitiba, o professor Leonir Daniel, está junto com a gente também. O Wagner é um companheiraço nosso também, o Wagner William está junto com a gente aqui, a Sandra, a Marilene, o Toninho Calunga. Sabe quem é Toninho Calunga? Toninho está fazendo costura para tudo que é lado. Agora mesmo, antes da gente começar a live aqui, nós falamos dele, né, isso, Roberto? Toninho e Padre Ciro, viu? Estão acompanhando. Fiz uma live com os dois esses dias para falar sobre espiritualidade. Que live bacana, rapaz. Como foi gostoso conversar com eles. A professora Rita, lá da cidade de Planalto, está acompanhando a gente também. O esposo dela, o Jace, companheiros nossos de luta. A Inês Nogueira, se eu não me engano, ela morou lá na Vila Santo Antônio, mas hoje ela mora no Vale dos Sonhos. Ela tem um privilégio, rapaz, mora no Vale dos Sonhos, aquele lugar encantado lá do estado do Mato Grosso. A Carla, que era gerente do... Olha eu fazendo propaganda. A Carla era gerente do Avon, lá de Barra do Garça, e hoje está morando em Goiânia, está aqui com a gente também, acompanhando. A minha mãe, Aldorema, está junto com a gente. O professor Márcio Adriano Solera, daqui de Toledo, ele tem aqui depois umas pontuações aqui também, a professora Rita também, que eu quero fazer para você, a Ana Elise e o Rosalvo Finco, que está lá em Curitiba acompanhando a gente. Rosalvo, que eu tenho uma grande gratidão, que além de meu tio, é um grande amigo que eu tenho, um grande parceiro, que me ajudou e me ajuda muito. Viu? O seguinte, gente, você que está assistindo a live aí, compartilha ela agora com o máximo de amigos que você puder. Nos comentários aqui, marque os teus amigos aí, para que eles possam acompanhar a live junto conosco. E os grupos que você tem do Facebook, manda para esses grupos do Facebook também, relacionados à educação, e pegue o link, copie o link aí em cima e mande para os teus amigos do WhatsApp. Abicalil, nós temos algumas outras pautas ainda que a gente precisa tocar, que é o seguinte, aqui em Toledo, por exemplo, nós temos um polo educacional tecnológico muito fortalecido. Nós temos a UniOeste, que é a Universidade Estadual, a PUC, nós temos a Unipar, com 2 campos, nós temos a FAG, que é a faculdade onde eu estudo, a UTFPR, a Universidade Federal do Paraná está aqui em Toledo, que foi uma conquista muito grande para a nossa cidade, com o curso de medicina.
o filho do pedreiro, do trabalhador, o filho da vendedora de Avon, que é minha mãe, o filho do caminhoneiro, que é o meu pai, também pode cursar medicina em Toledo agora também. Nós temos o Bioparque, que é um projeto que vai trazer muito desenvolvimento na área tecnológica e científica para o nosso município, e não só para o município, para toda a nossa região, que é um projeto da Prate Dona Duzi, que é a indústria de fármacos, do Luiz e da Carmen, que vem justamente nesse sentido da pesquisa. Então, nós recebemos não só estudantes de Toledo, mas de toda a região. E o seguinte, é a ciência sendo aplicada a todo momento aqui como polo educacional. É a pesquisa do laboratório, em campo, é as novas descobertas, os avanços que a gente tem, principalmente agora nesse momento de pandemia, a importância da ciência para encontrar uma vacina para o coronavírus, para encontrar a cura. Então, eu diria que nós já tivemos momentos aí de negação da ciência, de tentativa de cortes de recurso para as bolsas de estudo nas universidades. Negar a ciência é negar a vida humana, é negar o amor ao próximo, é negar o cuidado necessário que a gente tem que ter com as pessoas. E temos uma doença que ainda não tem cura. Nós temos uma doença e teremos outras doenças surgindo, e a gente precisa da ciência para isso. Então, nesse aspecto, eu gostaria que você falasse um pouco nesse sentido, da importância do investimento na ciência, da valorização das universidades públicas, do fortalecimento das universidades públicas, dos nossos professores, e quanto mais a gente precisa investir e valorizar aquele que descobre todos os dias a forma mais amável do cuidado da vida. E aí eu deixo contigo aí. Então, Roberto, o que você está falando, na verdade, é produto da experiência humana. A ciência é uma das características da humanidade, da humanização das pessoas, que é você superar a fase da necessidade, da escassez, e apostar na superação das dificuldades e dos limites, que são limites dados pela convivência interagindo com a natureza. Então, a ciência é uma forma de você superar aquilo que parecia impossível. E, de certo modo, é a perspectiva de construção de futuros, de possibilidades novas. A gente só tem capacidade científica se a gente não perde a curiosidade, primeira coisa. Quando a gente perder a curiosidade, a ciência acabou. Segundo, ciência é feita com a possibilidade de você construir problemas. Portanto, quando você tem problema, é que a ciência se desenvolve. Sem problema, a ciência não se desenvolve. Então, os problemas da vida, da produção, da distribuição da produção, da economia, da energia, da saúde, são os problemas que compõem desafios científicos. E a partir dos problemas, da capacidade de perguntar, do direito à dúvida, do ensaio e erro, da experimentação, da gente não se sentir condenado pela natureza ou pelo destino, mas da gente se sentir co-criador, aproveitando aqui a espiritualidade, né? A gente participa da criação como co-criadores e fica o tempo inteiro prenhe, para copiar a imagem bíblica, né? Do prosseguimento da criação. E vamos nos lembrar, para quem tem a tradição judaico-cristã como a nossa, que lá atrás a gente foi dado para crescer e dominar sobre a Terra. Portanto, este patrimônio planetário, e agora mais do que planetário universal, é também parte da nossa vocação infinita. A ciência é parte da descoberta das nossas potencialidades, do exercício das nossas potencialidades. E a cada vez que a gente chega num determinado limite, é a ciência que aponta a saída. Quando a gente agora tem um governo que nega o fenômeno do aumento da temperatura global, que acha que a Terra é plana, você consegue imaginar, né? Que chega ao negacionismo da ciência, achando que tudo é uma criação esquerdopata, né? O fato de eu vestir vermelho já me categoriza como alguém que é esquerdopata, que não merece viver aqui entre os comuns brasileiros, ou que eu sou menos brasileiro do que quem só veste verde e amarelo. Esse tipo de discurso é um discurso absolutamente segregador, cego, e que condena a maioria do povo à condição de não ter espaço de existência. A seleção do mais forte.
é aquela seleção natural que, há algum tempo, o positivismo biológico acreditava que era o único poder dominante. E que, portanto, ficar doente e morrer é um fato natural para quem não tem dinheiro. Só não é natural para quem tem dinheiro. Esse vai se virar e vai usar da ciência para se curar. Vai buscar assistência médica para se proteger. No primeiro sinal de espirro, já tem recurso aí de fazer exame particular sobre a Covid e tratar nos melhores hospitais. Se não tiver vaga na UTI de Toledo, pega um jatinho e vai para fora do país. É o que os grandes aqui do Mato Grosso estão fazendo. Negam a Covid para os demais, no primeiro da sua família que fica doente, não tem vaga aqui no estado, coloca no jatinho e vai para fora do país para se tratar, apostando na doença, apostando na ciência e negando internamente para os dominados a possibilidade que a ciência põe. Então, a ciência também é um instrumento de poder. Quem a detém, quem conhece, quem avança no conhecimento científico, controla o futuro e controla o poder. Você veja agora mesmo, nesses dias, que é um tema importante aí para Toledo, a famosa nuvem de gafanhoto que estava vindo da Argentina e do Paraguai, não é isso? Várias foram as correntes de pensamento para intervir, seja da forma mais rasa e mais imediata e rápida, que era despejar agrotóxico sobre o aquífero Guarani. Vocês estão sobre o aquífero Guarani, uma das principais reservas de água do mundo, não é isso? Isso. Protege o futuro, não só a nossa geração atual. Até aqueles que diziam, olha, não vindo tal vento frio em tal direção, a tal velocidade, não vai ser necessário usar o agrotóxico. E esses fatores todos combinados só são conhecidos porque teve a curiosidade do desenvolvimento científico. E eles combinados formam uma rede de proteção importante. Então, nesse sentido, quem nega a ciência está negando a possibilidade de futuro para a maioria e está reservando poder só para alguns. Quando você falou dos cortes, foram brutais. Desde 2017, os cortes em ciência são brutais. E nós demoramos décadas para chegar a investir 1% do produto bruto brasileiro em ciência. Só conseguimos isso no ano de 2009, 2010, daí para diante. Crescemos até 2015, a ponto do Brasil quintuplicar 5 vezes mais sua produção científica em 10 anos. E nós temos a universidade pública responder por 98% da pesquisa brasileira. Depende da universidade pública. De 2017 para cá foi só corte. Tivemos um programa importantíssimo chamado Ciência Sem Fronteira para que jovens como você, concluindo os cursos de graduação, pudessem ter experiências no exterior e dessas experiências no exterior fazer 2 coisas. Exportar o conhecimento brasileiro e fazer a interação para trazer de volta aquilo que é o seu aperfeiçoamento no exterior. Um programa que foi invejado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, provocou inveja. O governo do Temer para cá foi só corte. Nós tivemos milhares de brasileiros, inclusive, sem condição de pagar aluguel nos países onde estavam, porque a bolsa foi cortada sem aviso prévio. Ô, Abicalil, nós estamos chegando a 1 hora já de live, o tempo voa, né? E deixa eu te falar falo muito, né, Roberto? Mas os assuntos são importantes, né? Com toda certeza, ele é muito importante a gente falar. Mas eu quero cumprimentar mais algumas pessoas aqui. A Roberta Chiarello, lá de Curitiba, minha amiga está acompanhando aqui também. A Márcia Ribeiro está junto conosco. O Luiz está aqui acompanhando também. Luiz Iocchio Suzuki, meu amigo Suzuki, está junto com a gente aqui. A Joyce... o Tiago, que o Tiago Santelo, ele é professor em Rondonópolis, é daqui de Toledo, mas está em Rondonópolis hoje. O Gilmar Trento, um grande amigo de Cascavel, está aqui junto conosco também. O Elton Welter, que foi deputado estadual por 3 mandatos, é pré-candidato a prefeito aqui em Toledo, está junto conosco. O Ailton de Cruzeiro do Sul foi prefeito lá no município também. Está acompanhando o Lauro Ferreira, que é daqui de Toledo, Lauro Chaveiro, o meu professor da faculdade, o Valdair Marcolino, está junto com a gente aqui, a Soeli Tonial, minha vizinha, Ângela Machado, a Serdiele, a Antoninha, estão junto conosco, a Laurinha Scherer, sempre acompanha a gente nas redes sociais, com vários comentários. Eu queria ler todos os comentários aqui, mas tem bastante coisa e o tempo já está... se indo. Mas é o seguinte, Abicalil,
Aqui em Toledo, para você ter uma ideia, em 2016, no governo do prefeito, no final do governo do prefeito Beto Lunit, nós tivemos um projeto, teve um projeto bem bacana, que é das lousas digitais. Foram em torno de 100, 120 lousas digitais nas salas de aula, que elas contribuíram muito para as aulas, para os professores dar uma aula mais interativa, né, para os alunos aprenderem mais. E eu converso com os professores direto aqui em Toledo, e eles falam que essas lousas, elas continuam contribuindo muito. E o seguinte, por que eu cito isso? Porque Toledo hoje tem 142 mil habitantes em média. Veja só, a projeção para 2035 é de 191 mil habitantes, né? E nós vamos subir de 45 mil domicílios para 62.500 domicílios em média. E aí o que eu falo? Aí, novamente, tem a importância do Fundeb para o investimento da educação, né? Que ele seja de forma permanente, para que a gente possa investir na educação com esse olhar planejado, com esse olhar sistêmico, interligado com várias pontas da economia, e o fortalecimento também da agricultura familiar, de uma série de outras coisas que tem um compromisso de que a gente tenha até 50% de alimentação orgânica até 2035 dentro das escolas. E aí eu faço uma pergunta que é o seguinte, pensando nisso, né? Quais que são os desafios, que a gente vai encaminhando agora mais um pouco para o final da live, quais que são os desafios que nós temos pela frente aí, com o papel dos gestores para que apliquem e invistam na educação de forma organizada, planejada, olhando esse crescimento lá na frente, porque a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo, e que otimize os recursos de forma clínica lá onde realmente precisa, né? Qual que é esse olhar aí pela frente? Você acha, qual que é os nossos desafios agora? Você mencionou várias coisas importantes que estão enlaçadas. Então, fortalecimento da agricultura familiar tem 2 programas fundamentais com o recurso da educação que não são do Fundeb, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e junto do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que prioriza 30% dos recursos destinados à agricultura familiar, e dentro deles o privilégio da segurança alimentar com produção orgânica, que você mencionou, que é a produção do futuro, é a produção saudável, é sustentável, além de ser aquela que gera a maior possibilidade de empregos, de ocupação do trabalho e de remuneração desse trabalho. Supera essa situação em que a gente fica eternamente produtor de commodity, de produto primário para ser transformado e agregado valor fora das fronteiras brasileiras. Então, a educação mexe com isso também. Mas, ao mesmo tempo, os cuidados para o futuro apontam o seguinte: a educação cada vez mais terá de ser presente. Nós estamos vivendo um momento que aponta isso claramente, por várias razões. Entre elas, pelo direito de exercício de cidadania, pela condição de convivência com a troca de valores e com a construção de sociedades que sejam menos discriminatórias, mais fraternas e mais solidárias. É a educação escolar a primeira experiência fora do núcleo familiar que uma criança e um adolescente tem, e, portanto, para a sua interação, para o seu engajamento, para a sua definição como própria personalidade, para a formação do seu caráter, é uma experiência muito importante de socialização e de interação, de superação de discriminação e de expansão das suas potencialidades, capacidades, talentos, que são tão importantes. Do ponto de vista dos gestores, se virá recurso a mais, e isso está apontado que virá, esses recursos também deverão acompanhar não apenas a repetição da escola já com a interação da lousa digital. A lousa digital vai ter que se transpor para, por exemplo, todos terem tablets de 10 polegadas no mínimo, disponíveis com internet gratuita e de banda larga dentro da escola e fora da escola. Isso significa que professores e professoras teremos de ter uma formação continuada muito habilitada para gerar e aproveitar os conteúdos que estão disponíveis aí. Isso significa que ter plataforma digital significa que a minha estação de trabalho dentro de casa vai ter equipamentos que hoje eu não estou nem preparado, nem os conheço, nem estou preparado para utilizar. Portanto, tem que dar um salto para além da lousa digital. A lousa digital é uma ferramenta de 15 anos atrás. Você vê com que tempo ela chegou dentro das unidades escolares.
E a gente ainda tem esse problema de ter o acesso à internet, que não depende apenas de ter o aparelho, depende de ter a transmissão de dados. Uma internet segura não custa hoje menos do que R$100 por mês por usuário, né? Eu estou usando aqui, tenho que combinar o sinal de Wi-Fi do meu condomínio e, ao mesmo tempo, conectar no meu celular como hotspot, de modo a que a instabilidade de uma rede seja compensada pela outra. Olha, isso me custa R$160 por mês para eu ter acesso a dados e poder fazer várias lives dentro de um mês. Para um orçamento familiar não é fácil. Se você contar isso para cada um dos aparelhos que você tem em casa, quem tem 2, 3 filhos sabe de que conta nós estamos falando. Mais do que isso, zelar para a expansão tecnológica também corresponder às melhores condições de trabalho. Então, as escolas cada vez mais terão de ter acesso a espaços de interação que não são limitados às salas de aula. Espaço de interação cultural de múltipla forma, música, dança, expressão artística de artes plásticas, acesso a bibliotecas, isso significa espaço público disponível, interação com a comunidade escolar. Um dos principais pontos de afluxo de pessoas por interesses comuns é a escola, que regularmente reúne pais e mães, reúne a comunidade para festas que são simbólicas, né? Festas do bairro, festas da cidade, festas de datas que são comemorativas importantes, nacionais, locais e daquela mesma comunidade. É um ponto de reunião importante. Além disso, a valorização do magistério, em que pese a gente ter mencionado aqui que melhoramos em média 78% a mais a média salarial que nós tínhamos 10 anos atrás, os profissionais da educação ainda recebemos pouco mais da metade da média dos profissionais que têm igual escolaridade. Então, nós ainda somos uma categoria, junto com a da saúde, mal remunerada. Todas as estimativas internacionais que apontam os fatores de elevação da qualidade da oferta de ensino associam 3 coisas: o investimento mais amplo por aluno, portanto, um valor agregado anual por aluno maior, um salário médio equivalente ao nível superior de outras carreiras de igual formação e exigência, e o terceiro, um controle do processo pedagógico que esteja centrado na participação das famílias, portanto, com gestão democrática. Isso significa que qualquer investimento deve ser acompanhado dessas 3 outras ferramentas. Elas vão implicar mais formação inicial e continuada, melhor condição de remuneração, melhores equipamentos escolares, melhores prédios escolares e possibilidade da gente ter tempo expandido, ou seja, educação em tempo integral, no mínimo de 6, 7 horas, que é o padrão internacional onde a qualidade da educação avançou. Isso é desejável, isso será possível, mas será possível juntando, por um lado, o desejo do gestor com um projeto que seja includente, respeitador das diferenças, não discriminatório, apostando no investimento social, na distribuição de renda, na multiplicação de oportunidades e no acompanhamento democrático das suas iniciativas. Para isso, ser vereador é muito importante, viu, Roberto? É um dos papéis mais importantes para ser porta-voz da sociedade nos lugares em que se decidem os orçamentos de cada ano, né? E as ações prioritárias que a prefeitura, como poder executivo, deve cumprir. Junto com isso, os conselhos diversos, da criança e do adolescente, o conselho tutelar, o conselho de educação, se houver sistema próprio, não sei se Toledo tem sistema próprio, se tiver, tem o conselho de educação, como os conselhos de alimentação escolar, os conselhos do próprio Fundeb, né, de acompanhamento e controle do Fundeb, que são ferramentas importantes. E em cada escola é importante ter os lugares, os espaços regulados de participação de estudantes, alunos e pais na conformação e no acompanhamento do trabalho escolar. Abicalil, passamos de 1 hora de conversa, o tempo voou, tinha tantas outras coisas para a gente falar, mas vamos marcar uma outra live. O que você acha da ideia para a gente falar de outros pontos? Porque quando a gente coloca essa oportunidade de dialogar, da gente conversar com as pessoas, usando essa ferramenta que ela tem sido tão importante, né? Eu acho que a gente se constrói junto, e essa é a ideia, né? A gente se construir junto, e os pontos que você colocou aqui contribuiu muito. Tem a professora Maria Peron, que está aqui junto com a gente também, quero cumprimentar ela.
o João Carneiro, o Gilson Bax está conosco aqui também, o Fabiano Casimiro, lá de Nova Santa Rosa, o Olívio Antunes, a Vandica Soares está aqui também. E aí, assim, ó, vamos marcar uma outra live, porque a gente tem bastante coisa para falar. A gente pode falar sobre a espiritualidade também nessa construção da educação, né? Mas eu quero te agradecer imensamente, meu sempre deputado Carlos Abicalil. Você é uma inspiração para a gente. Ouvir você realmente é um grande aprendizado. Eu estava ansioso por essa live, porque você representa muito para mim, entende? E sempre que tiver alguma dúvida, sempre que a gente tiver algumas coisas para contribuir, com certeza, eu vou mandar uma mensagem para você para a gente construir junto. Pessoal que está assistindo, obrigado. Não existiria live se não tivesse vocês aqui ajudando, participando com a gente, contribuindo. Eu vejo muitos comentários, muitos compartilhamentos, muitas perguntas que a gente, né, pelo tempo ter estourado aqui, a gente não conseguiu responder hoje, mas numa próxima live a gente vai fazer junto com o Abicalil novamente. E agradecer a todos vocês. Que a gente tenha uma noite de descanso abençoada, que a gente tenha uma semana muito abençoada. E, Abicalil, eu quero deixar contigo para fazer as considerações finais aí. Considerações de trânsito até nosso próximo encontro, com certeza. É uma alegria enorme de poder ter participado aqui, fazer memória desses tempos de Barra do Garças. Imagino que eram aquelas bicicletas com o 1313 da campanha, as estrelinhas, que depois foram proibidas, né, pela Justiça Eleitoral, porque são consideradas presentes, mas são tão simbólicas do ponto de vista da campanha participativa que a gente sabe fazer. E eu quero dizer, Roberto, que eu fico muito entusiasmado de saber que na sua geração a gente corajosa, determinada, generosa, de se dispor ao bem comum numa disputa eleitoral que começará em breve. Que você mantenha essa sua coragem até o período das convenções, que a gente tenha aí uma chapa fortalecida de representação dos melhores anseios e valores da sociedade de Toledo, que essa sua juventude possa representar momentos ainda melhores de vitórias para a maioria do povo e de representação digna e honrada dos melhores valores da nossa convivência humana. Que seja também uma noite abençoada. Cuide-se bem e deixe-se cuidar. Quem ama, cuida, defende o SUS. Fique em casa quem puder, até que a gente tenha segurança para voltar e tenhamos todos a certeza de que a gente não está condenado a um destino pré-definido. A pandemia não nos vencerá, mas a gente conseguirá vencer a pandemia à medida que a gente souber ser solidário nesse momento, ter empatia e trilhar o caminho mais seguro que possa abranger todos e todas num futuro que seja digno e feliz. Um grande abraço. É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E olha, sexta-feira nós vamos fazer um bate-papo com o monge Marcelo Barros. Marcelo Barros é autor de vários livros. Ele contribui muito com essa questão da espiritualidade também. É muito gostoso de ouvir ele. Ele foi assessor de Dom Helder Câmara, né? Grande Dom Helder Câmara, que a gente tem sempre muito a aprender com as histórias, com as vivências, e com certeza o Marcelo Barros vai poder trazer muita coisa para a gente que vai contribuir também. Fiquem com Deus e boa noite, gente. Até mais.